Quais são as razões pelas quais você deve praticar o culto doméstico ou adoração no lar, como particularmente eu prefiro? Creio que há pelo menos 4 razões que devam ser ressaltadas para nós. A primeira delas emana justamente daquele que é o texto base para a prática do culto doméstico. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. Se você estiver nesse momento com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo pelo menos o versículo 7, que diz o seguinte: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Moisés havia acabado de dar os mandamentos do Senhor para o povo do Senhor. E diz que este povo agora seria responsável por inculcar as verdades acerca do Senhor e da sua lei na mente dos seus filhos, e fazer isso o tempo todo. É verdade que aqui nós não vemos uma ordem explícita dizendo, façam culto doméstico, mas que outra maneira isso poderia ser feito senão através de uma reunião familiar e de ensino? Que outra maneira melhor você poderia fazer para substituir o cumprimento desse texto na maneira como ele é falado? Creio que nenhuma. Portanto, a primeira razão pela qual você deve praticar o culto doméstico ou a adoração no lar é porque ela redunda de um compromisso bíblico de ensino aos filhos. O culto doméstico tem ganhado bastante vitalidade, especialmente em círculos reformados. Não é verdade, entretanto, que apenas reformados praticam o culto doméstico. Todos os cristãos são de alguma maneira impelidos a ensinarem a seus filhos acerca do Senhor, do seu Salvador. Não só reformados. Mas por que isso nasce em círculos reformados e é mais enfatizado em círculos reformados? Penso que as outras 3 razões estão relacionadas com aspectos que caracterizam o cerne da teologia reformada. A primeira delas é porque o culto doméstico emana de um compromisso pactual. Na antiga aliança e também na nova, Deus segue o mesmo método de relação com o seu povo. Ele se relaciona por meio de um pacto. E no pacto nós temos compromissos. E esses compromissos precisam ser ensinados aos seus filhos. Como que você pode ensinar isso aos seus filhos se não no culto doméstico? Se Deus fez uma aliança com a família, logo a família precisa saber e praticar os termos da aliança. Logo, os filhos precisam de fato aprenderem com os pais quais são os termos da aliança. Não há nada melhor, meus irmãos, do que o culto doméstico para ensinar os filhos os termos do pacto. Então, a segunda razão é que ela emana de um compromisso pactual, por isso você deve praticar o culto doméstico. Uma outra coisa que não é importante apenas para reformados, ela é importante em geral para todo cristão, mas reformados de fato dão ênfase a isso, isto é, a adoração. Um estudioso chamado Terry Johnson escreveu um livro chamado Adoração Reformada. Nesse livro, Johnson demonstra que, se para os luteranos a justificação pela fé era o artigo sobre qual a igreja fica de pé ou cai, os reformados entendiam que a adoração é. Daí, os reformados terem se aplicado muito mais do que os luteranos a reformarem o culto. Você pode confirmar isso na história, inclusive dos puritanos, que são quem mais falam acerca do culto doméstico. Então, meus irmãos, você deve praticar o culto doméstico porque ele redunda de uma prática cristã, isto é, a adoração. Nós sabemos que Deus procura verdadeiros adoradores e nós devemos ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. Se você relega o ensino da adoração aos seus filhos apenas para o ambiente dominical, você não vai ensinar de fato a importância acerca de Deus. Deus é o objeto da nossa adoração e Ele não é o objeto da nossa adoração apenas quando nós estamos no culto público, mas também quando nós estamos no lar. A quarta e última razão é porque ela estabelece, ou a prática do culto doméstico estabelece aquilo que os reformados zelaram e definiram como um elemento distintivo da fé reformada, isto é, o teocentrismo. Quem diz isso é o Dr. Joel Bick, famoso teólogo reformado dos nossos dias, afirma que o teocentrismo é um distintivo da fé reformada. É verdade que não são apenas reformados que querem manter Deus no centro. Na verdade, todos os cristãos devem querer e desejar e praticar as coisas para que isso seja uma realidade. Logo, como mostrar que Deus está no centro da tua família, sendo que você só se relaciona pactualmente de maneira contemplativa com Ele no domingo, que é o dia do Senhor? Por isso, o culto doméstico
é talvez a maior expressão que você pode dar aos seus filhos de que Deus está no centro da sua família. Você não adora-o e não coloca Deus na sua fala e no seu dia a dia apenas no domingo, mas você faz isso diariamente e leva os seus filhos junto com você. Repito, a prática do culto doméstico é a melhor maneira de você ensinar os seus filhos que Deus ocupa o centro. Deus abençoe vocês.